Estamos expondo aí a carta aos Romanos, mas hoje e em alguns domingos daqui por diante, na verdade, nós vamos dar uma parada nessa exposição e vamos colocar os nossos olhos em algumas outras passagens da Escritura Sagrada e em seguida nós retomaremos a exposição de Romanos. Hoje, por exemplo, eu queria que você me acompanhasse numa reflexão no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 13. Importante dizer de início que não precisamos ter medo do livro de Apocalipse, né? A gente ouve Apocalipse, a gente já imagina, nós vamos entrar num mundo paralelo, né? Num universo que a gente não conhece, que não é nosso, universo simbólico, um universo difícil de entender, muito discutido. É simbólico sim, bastante, é discutido também, mas é palavra de Deus, revelação de Deus para nós. Então, encontramos no livro de Apocalipse, sim, revelação de Deus para nós. E hoje a gente vai ver o que ficou registrado aqui nesse capítulo 3 de Apocalipse, 7 a 13, que é a carta à igreja em Filadélfia. Esse é o nosso assunto dessa noite. E vamos tirar algumas lições a partir disso. Queria então te convidar a me acompanhar na leitura Apocalipse 3, de 7 a 13. Diz assim na versão revista e atualizada, Almeida Revista e Atualizada. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor, Deus amado, por essa tua rica palavra. Te pedimos orientação do teu Espírito, te pedimos que o Senhor nos guie, nos confronte, nos conforte, nos exorte através dessa palavra. Que ela seja gravada no nosso coração e nos mova da direção da vontade do Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Vamos seguir aqui numa reflexão. Essa carta aqui é uma das 7 cartas escritas às 7 igrejas de Apocalipse. Um assunto importantíssimo que nós encontramos nos capítulos 2 e 3 da revelação de João, do livro do Apocalipse. São 7 cartas escritas às 7 igrejas. Antes de eu expor propriamente o texto, eu preciso aqui desenvolver algumas ideias iniciais que são importantes com o objetivo de compreender corretamente a passagem. Uma dessas ideias é a seguinte: Jesus é o autor desta carta à igreja de Filadélfia, ou em Filadélfia. Embora o livro de Apocalipse tenha sido escrito por João, o apóstolo, ele, na verdade, escreveu aquilo que Jesus ditou a ele, a essas cartas, em relação a essas cartas. João é o autor secundário da carta. Em cada uma das cartas, Jesus começa se apresentando às igrejas e fica claro que a mensagem provém dele. É Jesus que quer explicar algumas coisas a cada uma dessas igrejas. Então, essa é uma explicação inicial. Jesus é o autor desta carta. Número 2, explicação número 2. Essas igrejas eram igrejas reais. Essas igrejas existiram na região da Ásia. E é importante dizer isso justamente porque o livro de Apocalipse ele tem muita linguagem simbólica. Não por outro motivo, alguns entendem que essas igrejas não foram igrejas reais. Elas, na verdade, representam a igreja de Jesus ao longo dos séculos. Essa é uma interpretação de Apocalipse, mas não é a que eu vou adotar aqui. O que eu vou adotar aqui é que essas igrejas eram reais, elas tinham endereço, elas tinham seus pastores, elas tinham membresia, elas tinham talvez até diáconos. Essas igrejas tinham problemas, essas igrejas eram perseguidas, essas igrejas tinham virtudes e defeitos. Então essa é outra ideia introdutória. Uma terceira ideia introdutória é a seguinte: através dessas cartas, nós descobrimos o que agrada e o que não agrada a Deus. O que eu quero dizer com isso? Encontramos nessas cartas o diagnóstico de Jesus em relação a cada uma dessas igrejas. Jesus analisa a situação de cada uma, não do jeito que nós analisamos. Nós analisamos a situação de uma igreja de maneira superficial, de maneira externa. Jesus não. Jesus analisa essas igrejas de maneira profunda e verdadeira. E essas igrejas que eu disse que tinham virtudes e defeitos, essas virtudes e defeitos são apontados a partir do diagnóstico de Jesus. Então, leia depois desses 2 capítulos de Apocalipse, que você vai constatar o seguinte: as igrejas de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes, elas recebem elogios do Senhor em razão de suas virtudes e recebem críticas do Senhor em razão dos seus defeitos. Isso acontece com todas? Não. As igrejas de Esmirna e a de Filadélfia só recebem elogios. E a igreja de Laodiceia só recebe críticas. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: essas igrejas existiram, elas tinham endereço, elas tinham virtudes e defeitos, e Jesus realiza ali um diagnóstico de cada uma delas, o que significa que
todas essas cartas nos ensinam algo. Nos ensinam o que agrada a Deus e nos ensinam o que desagrada a Deus. Essa é a importância da nossa reflexão de hoje. Ao que parece, essa igreja que estudaremos hoje, a de Filadélfia, ela recebe muitos elogios do Senhor. Então, nada melhor do que tirarmos algumas lições a respeito de como essa igreja se comportou e do que agradou verdadeiramente Jesus nessa igreja. Então, essa é outra questão introdutória. Outra questão, ou um grupo de questões introdutórias a respeito desse texto, diz respeito à igreja de Filadélfia. Agora nós vamos então individualizar a situação dessa igreja. Cidade de Filadélfia era uma cidade pequena. Ela estava constantemente sujeita a terremotos. Inclusive chegou a ser devastada por um tremor que aconteceu no ano de 17 depois de Cristo. O que mais que é possível dizer a respeito dessa cidade? Que ela ficou conhecida como a Porta do Oriente. Uma porta de acesso de uma rota comercial. Então ali havia muitas oportunidades comerciais. Cidade de Filadélfia. A igreja em Filadélfia era uma igreja pequena. Seus membros não eram de muitas posses. E alguns deles, ou muitos deles, eram escravos. E a perseguição dessa igreja é outro dado importante que eu preciso compartilhar aqui. Os judaizantes perseguiam os crentes daquela igreja. Eles contavam mentiras relacionadas aos rituais da lei. A gente já viu em muitas referências bíblicas aqui, esse pessoal, esses judaizantes atrapalhando a vida da igreja. Eles diziam que a salvação vinha do cumprimento da lei, de rituais sacrificiais do Antigo Testamento, mas os crentes sabiam a verdade. Eles sabiam que a salvação vinha da fé em Jesus Cristo. Então, a cidade era essa. A igreja tinha essas características e existia essa perseguição à igreja em Filadélfia. Com base nessas informações iniciais, nós vamos para o texto agora, e logo no primeiro versículo que eu li, já nos é dito que Jesus tem autoridade absoluta. Olha o que diz lá: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então, nesse versículo, Jesus começa se apresentando e ele diz que ele é o santo e o verdadeiro. Ele diz que ele tem a chave de Davi, o que significa dizer que ele é o descendente messiânico. Essa expressão, chave de Davi, nos leva a Isaías 22, e lá naquele capítulo 22 de Isaías, diz que a chave de Davi é entregue a Eliaquim, filho de Ilquias. E esse Eliaquim, com essa chave, tinha acesso ao palácio de Jerusalém inteiro, em nome do rei. O que é que quer significar isso lá em Isaías 22? Autoridade. O que é que isso quer significar aqui em Apocalipse? Autoridade. Jesus tem a autoridade absoluta que ele recebeu do Pai ao obedecer o Pai e ressuscitar no terceiro dia. Mateus 28:18, lá Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus é Deus com
autoridade absoluta. Em relação à igreja, essa ideia é fundamental. Por vezes, nós, crentes, que nos envolvemos com o reino de Deus, ficamos desanimados com algumas coisas, duvidamos de algumas coisas. Será que a obra missionária avançará? Será que a igreja vai crescer e amadurecer? Será que o nosso trabalho aqui trará resultados? Será que veremos pessoas sendo levadas por Deus ao arrependimento dos seus pecados? Dúvidas que às vezes habitam no nosso coração, na nossa mente, e às vezes ficam lá por muito tempo. É verdade que existe a nossa responsabilidade no cumprimento da missão que Deus colocou nas mãos da igreja. A responsabilidade é nossa. Por outro lado, quem garante o crescimento, o avanço e a igreja e a edificação da igreja é o dono da igreja, é Jesus Cristo. É Ele que garante que o propósito dele na Igreja Batista da Paz vai se cumprir. Então a igreja, cada irmão, cada irmã, precisa mesmo se envolver, precisa trabalhar, mas a igreja, ou seja, cada irmão, cada irmã, também precisa descansar em Jesus. Porque Jesus é que é o autor, realizador e consumador da obra dele mesmo. Vamos trabalhar então, mas lembremos quem é o autor da obra missionária, da obra evangelística, da obra de crescimento da igreja. É Jesus. Se é Ele, e é Ele mesmo, nós podemos descansar. Versículo 8, já vou avançando aqui no texto, nos quer dizer que Jesus coloca diante de nós muitas oportunidades. Olha o que diz lá o texto: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Essa expressão porta aberta é interpretada de diversas maneiras, por isso que não é possível, numa linguagem teológica, ser muito dogmático nesse ponto, dizendo é isso e acabou. Tem algumas possibilidades, e eu gostaria de levantá-las e dizer que cada uma delas nos ensina alguma coisa importante a respeito do reino de Deus. Então, diz o texto que Jesus abriu uma porta aos irmãos da igreja de Filadélfia. Então, num sentido direto e natural, essa porta que Jesus abriu diz respeito à salvação. Era uma igreja desacreditada, era uma igreja perseguida, era uma igreja jovem e pequena, que aos olhos do mundo tinha pouca força. Detalhe, aos olhos do mundo tinha pouca força, aos olhos do mundo tinha pouca importância, mas aos olhos de Deus era uma igreja forte, e era uma igreja que agradava a Deus. Então, Jesus diz aos irmãos dessa igreja: vocês terão acesso à salvação, à vida eterna. Essa porta eu abri para vocês, ninguém pode fechar. Portanto, num primeiro momento é possível dizer que essa porta é a porta da salvação. Na verdade, encontramos em outros lugares essa referência dizendo que Jesus é a porta. João capítulo 10, versículo 9, diz: Jesus é a porta. Quem entra por essa porta será salvo. Então é possível relacionar sim essa porta à salvação. Por outro lugar, é possível dizer que o Senhor Jesus abriu uma outra porta a esses irmãos, a do serviço. A oportunidade de testemunhar, a oportunidade de evangelizar. Os crentes dessa igreja davam um excelente testemunho de fé.
E nós encontramos esse outro sentido de porta nas cartas de Paulo. Tem lá, 1 aos Coríntios 16:9. A porta de evangelização, de serviço, de trabalho, de missão. 2 aos Coríntios 2:12. Essa é a ideia de porta: evangelismo, serviço, oportunidade de servir. E o Senhor Deus é assim, não é verdade? Ele nos dá oportunidades de testemunharmos e de compartilharmos o Evangelho. Veja aqui na igreja algumas, por exemplo, a escola dominical de hoje de manhã. Uma bênção, uma oportunidade de dar testemunho do Evangelho e evangelizar. Nosso culto dominical aqui, culto da noite, oportunidade de evangelizar e de dar bom testemunho. Na pregação, na convivência, nos louvores, culto de oração durante a semana, oportunidade, abrimos a porta e às vezes recebemos visitas, não é verdade, pastor Cláudio? Às vezes vem as pessoas aí dizer, ora por mim, estou precisando de uma ajuda, estou precisando de uma oração. Olha que oportunidade que temos aqui, quarta-feira. Temos que aproveitar essas oportunidades e nada nos impede de pensarmos em outras. Se você tiver alguma ideia de uma oportunidade de evangelizar, conta pra gente. Vamos aproveitar estas portas abertas, porque Deus nos concede o privilégio de o servirmos. Não é favor para Deus o que a gente faz, é privilégio. Também não é obrigação, mas é obrigação e não é, mas é melhor ver assim, privilégio. Nem favor, nem obrigação, é com alegria que servimos a Deus. Se não tiver alegria no serviço, é melhor não ter o serviço. Esta porta aberta pode ser relacionada ainda, nesse texto, ao acesso dos gentios ao povo de Deus. E aparentemente esse é o sentido mais contextualizado, de acordo com a situação, com a realidade daquela igreja. Por quê? Porque os judaizantes não concordavam com a admissão dos gentios na igreja. Eles ficavam bloqueando o acesso dos gentios, eles atrapalhavam a vinda dos gentios, eles expulsavam os gentios da igreja. Então essa porta aberta também pode ser a porta de acesso dos gentios que generosamente Jesus abriu na época em que ele viveu, e por essa porta nós entramos, louvado seja Deus. Então, tem esses sentidos de porta, e nós precisamos entender então, enxergar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Versículos 8 e 9 nos dizem o seguinte: Jesus protege a igreja durante a perseguição e durante a provação. No versículo 9 há uma referência aos que são da sinagoga de Satanás. Judaizantes, não eram crentes, não eram judeus verdadeiros, eram mentirosos. E eles perseguiam a igreja. No versículo 10, Jesus diz claramente: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aqui, mais uma vez, nós vemos uma expressão que é meio controvertida entre os estudiosos a respeito da tradução da expressão inteira e, por consequência, da interpretação dela. E é essa expressão aqui: eu te guardarei da hora da provação. Mas nós vamos ver juntos aqui, e eu vou propor algumas possibilidades, e nós vamos tirar um princípio básico desse texto aqui, que muito vai nos ajudar na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Então,
e uma perseguição aqui dos judaizantes. Os que eram da sinagoga de Satanás eram os judaizantes. Eles não tinham compreendido o Evangelho. Eles achavam que os rituais da lei do Antigo Testamento, tipo circuncisão e regras alimentares, continuavam. Eles achavam que continuava isso tudo. E por isso eles perseguiam os cristãos. Eles atrapalhavam o culto. Eles semeavam heresias e mentiras. Estes eram os judaizantes que infestavam as igrejas. A gente vê esse problema nas cartas de Paulo, carta de Tiago. Tinha sempre um grupinho lá que dizia: esse negócio de Jesus Cristo não tem nada a ver. Nós precisamos cumprir os rituais do Antigo Testamento. Não vou ter espaço aqui para explicar em detalhes essa questão, mas eu acredito que já vimos por mais de uma vez o que é que esses judaizantes queriam e as estratégias deles e em que consistiam os erros deles. Então aqui eu não vou aprofundar nessa parte. Vou dizer o seguinte: Jesus garantiu aos crentes de Filadélfia que aqueles judaizantes um dia iam entender que aquela igreja era uma igreja aprovada por Deus. Esse eu acho que é a nossa grande recompensa. No fundo, a gente cria situações, né? Começa trabalhos, nos reunimos, é reunião, é agenda, é culto, é estudo, é curso, mas no fundo, nosso propósito maior é que Deus olhe para nós e diga: tem uma igreja ali que eu aprovo, tem uma igreja ali que é minha, os pastores ali são meus, os membros ali são meus também, eles me obedecem, eles me servem. Esse é o grande propósito da nossa vida. Isso acontecia com a igreja em Filadélfia, e os judaizantes um dia iam ter que reconhecer isso, iam ter que ver e concluir que eles atrapalharam bastante aquela igreja e que aquela igreja era composta por homens e mulheres de Deus. Seja essa a nossa realidade também. E enquanto isso não acontecia, enquanto Jesus não esfregava na cara dos judaizantes que aquela igreja era aprovada por ele, aqueles irmãos ainda iam precisar ouvir muita bobagem e aguentar muita provocação. Quero aplicar aqui no nosso contexto, dizendo o seguinte: compartilhar o evangelho verdadeiro nos dias de hoje nos traz problemas também. Dizer às pessoas: olha, você é pecador, você precisa se acertar com Deus, você precisa mudar de vida, porque senão você vai ser condenado por Deus e você vai para o inferno. Essa mensagem cá entre nós não é muito popular, né, gente? As pessoas gostam mais daquelas mensagens em que você é visto e colocado como a menina dos olhos de Deus, que em Deus, olha, você mexe com o coração de Deus, Deus tem uma queda por você, que Ele faz tudo que você quiser, a hora que você quiser. Essa mensagem adocicada massageia o ego, mas ela não é verdadeira. Então, nós nos vemos diante da seguinte situação: precisamos compartilhar o evangelho verdadeiro. E as igrejas que se comprometem em compartilhar o evangelho verdadeiro são perseguidas, igual era essa igreja de Filadélfia. A boa notícia é que Deus garante que nos protegerá no meio da perseguição, nos guardará, nos ajudará. É engraçado que essa aprovação aqui, às vezes vem de fora e às vezes vem do próprio Deus. A Bíblia mostra que às vezes é Deus quem prova a igreja. É Deus quem testa o caráter e a fidelidade da igreja. E então,
precisamos ser aprovados durante a provação. De qualquer maneira, Deus vai nos ajudar. Jesus continuará ao nosso lado. Jesus nos ajudará a suportar a perseguição se ela vier. E a provação, se vier do próprio Deus, olha como Deus é. Ele manda a provação e Ele manda socorro também. Deus é maravilhoso, porque Ele sabe que todos nós temos os nossos limites, né? Então Deus, Ele nos prova sim, mas Ele quer que sejamos aprovados. Então, temos essas ideias a respeito desta aprovação. E no contexto específico dessa igreja de Filadélfia, a garantia de proteção no dia da aprovação possivelmente estivesse relacionada aos constantes terremotos que aconteciam naquela cidade. É algo assim, gente, continuam aí. Se vier outro terremoto, eu vou ajudar vocês. Eu vou reconstruir, eu vou edificar, eu vou proteger. Vocês vão conseguir suportar, né? Eu não consigo nem imaginar a dificuldade que é viver num lugar que sofreu esse tipo de situação. De terremoto, acontece muito nos Estados Unidos, né? Tufão, como é que chama? Tornado, exatamente. E são devastadores, destroem a cidade. As pessoas hoje, elas têm casa, carro, uma família, e amanhã não sobra nada. O chão se abre na frente dessas pessoas, penso eu. E nesses momentos é que a gente precisa de Deus mais do que nunca. E o que Jesus diz aqui, possivelmente, a esses irmãos lá em Filadélfia, é isso. Se acontecer, vai acontecer algo há de vir sobre o mundo inteiro, nesse dia eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou edificar a minha igreja. Então essa também é uma possibilidade. O que eu queria que você guardasse é o seguinte: há claramente um princípio que é adotado aqui, que é o seguinte: Jesus não impede que a sua igreja passe por provação, não impede. Às vezes é Jesus mesmo quem manda, é Ele mesmo quem manda. O que Jesus garante é que Ele continuará com essa igreja até o fim, independentemente da situação. Isso é suficiente para nós, isso basta. Então essa é uma interpretação possível e recomendável dessa passagem. O princípio estou tirando aqui. A aprovação vem. Às vezes não vem, mas se vier, e se vier do próprio Deus, mesmo assim Ele ajuda a suportá-la. Os últimos versículos aqui, 11, 12 e 13, mostra que Jesus recompensará a nossa fidelidade. Ao vencedor, versículo 12, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Muitas são as bênçãos de Jesus hoje para os que andam nos caminhos dele. Muitas são. Vivemos em paz. Deus nos ajuda se ficamos doentes. Deus nos ajuda se ficamos desempregados. Deus nos ajuda se ficamos confusos, se ficamos atribulados. Deus é nosso socorro presente. Muitas são as bênçãos que nós recebemos de Deus hoje. Mas o que há de vir aos que perseverarem nos caminhos do Senhor até a morte é infinitamente mais glorioso e mais espetacular
do que qualquer bênção que possamos receber nessa terra. Infinitamente mais. Queria conversar com você de duas promessas que vemos aqui. Está escrito aqui, faloei coluna. Ser uma coluna no santuário do Senhor significa, simbolicamente, ser honrado na presença de Deus. Essa é uma ideia. Na Nova Jerusalém, que descerá do céu, o templo é o próprio Deus. Apocalipse 21, 22. Deus é o templo. Habitaremos nesse templo, portanto, habitaremos em Deus. É possível dizer então que os crentes que viverem suas vidas com fidelidade serão honrados por Deus na sagrada presença de Deus. Essa é uma interpretação de coluna aqui. Receberemos essa recompensa, alguma honra na presença de Deus. Dá para imaginar isso? Uma pessoa que nem eu, este aqui que está diante de vocês, receber alguma honra de Deus? Na verdade, já dou graças a Deus por Ele, ter me movido na direção dEle. Já é algo extraordinário a salvação. Imagina, além disso, Deus de alguma maneira nos honrar na presença dEle. É grandioso. Em relação aos nomes que a gente vê no versículo 12, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, o meu novo nome. Uma linguagem bíblica. O nome indica que você pertence a alguém. Então, Deus, no Antigo Testamento, coloca o nome dele sobre o povo de Israel. Que significa o quê? Israel pertence ao Senhor. O crente que é fiel carrega o nome de Deus. Está escrito aqui no versículo 12, em Apocalipse 22, 4, e carrega o nome de Jesus. Está escrito em Apocalipse 14, 1. E recebe um novo nome de Jesus, está escrito aqui no 17. Então, receber o nome do Senhor significa pertencer a Ele. Então, vou explicando as referências do texto, as promessas do texto. O crente que viver com fidelidade, ele vai ser uma coluna no santuário de Deus. O que significa? Vai receber uma honra diferenciada da parte de Deus, na Nova Jerusalém. E o crente que viver com fidelidade vai receber o nome de Jesus, o que significa, vai mostrar que ele pertence a Jesus. Então, ser uma coluna no santuário do Senhor, na linguagem simbólica que vimos, e ser conhecido pelo nome do Senhor, e dele receber um novo nome, são bênçãos espirituais e muito preciosas. Essa promessa, com certeza, impactou profundamente os irmãos lá de Filadélfia. Num contexto muito difícil, de uma igreja que era desacreditada e vivia debaixo de aflição, o Senhor deu essa garantia, glória e felicidade completas na eternidade. O Senhor nos dá essa garantia se vivemos com fidelidade. Em nosso contexto, então, eu diria que essa palavra desperta em nós uma esperança profunda e nos leva a dar mais valor para o reino e para a vontade de Deus em relação a qualquer outra coisa. A vontade de Deus é o mais importante na nossa vida. Deus não precisaria mais nos recompensará se vivemos diante dele com fidelidade. Sigamos então confiantes de que Deus é poderoso
para nos sustentar nessa vida e nos receberá com alegria na eternidade. Estejamos atentos ao que diz o Espírito às igrejas, de acordo com o último versículo aqui do nosso texto. Amém. Tem algumas aplicações aqui para o nosso estudo, algumas eu já adiantei, outras eu vou anunciar de maneira inédita para você. Eu disse que Jesus tem toda a autoridade. Te digo então, envolva-se nessa obra, na obra do Senhor. Trabalhe com dedicação na obra do Senhor, mas descanse no Senhor. O Senhor não só nos envia para fazermos a vontade dEle, na obra dEle, Ele nos garante que essa obra será vitoriosa. A igreja do Senhor vai triunfar. Precisamos entender isso. Portanto, trabalhe o máximo que você puder, mas não esqueça de descansar no Senhor, porque fundo no fundo é Ele quem realiza essa obra toda. Eu disse que Jesus coloca diante de nós muitas oportunidades. Te digo então, aproveite as oportunidades de dar testemunho. Perceba que portas que Deus já abriu para nós nesse tempo. E aí dessa maneira você vai conseguir exercer o privilégio do serviço. E reflita a respeito de que portas mais podem ser abertas na evangelização e no testemunho nessa igreja, nessa época, nesse tempo. Eu disse que Jesus protege a igreja durante a perseguição e a provação. Te digo então, nunca se afaste do evangelho verdadeiro. Não se encante com pregações vazias, cujo objetivo é massagear o seu ego. Vida cristã requer arrependimento e fé, não só no momento da conversão, na vida inteira. Viva isso, pregue isso, ame o evangelho verdadeiro, conheça o evangelho verdadeiro. Só o evangelho verdadeiro é que produz vida verdadeira. Diz para você, Jesus recompensará a nossa fidelidade. Te digo então, persevere na fé. Não desista. Persevere na sã doutrina. Jamais se afaste do Senhor. Não se curve à cultura caída e pagã dos nossos dias. Não se deixe intimidar por ideologias e heresias do nosso tempo. Conheça a palavra de Deus. Domingo de manhã a gente estuda a Escritura Sagrada. Conheça a Escritura Sagrada. Você vai se defender muito melhor dos ataques sutis de Satanás através de heresias e mentiras. Dessa maneira você receberá do Senhor já nessa vida consolo, esperança e paz. E você receberá do Senhor na eternidade um lugar especial para você viver e um novo nome, além de edificar uma igreja perseverante e fiel. Louvado seja Deus. Amém. Te convido a orar mais uma vez comigo. Senhor Deus, tua palavra foi exposta aqui. Ela só vai encontrar lugar no nosso coração se o teu Espírito Santo agir em nosso favor nesse momento. Nós te pedimos, por favor, Deus amado, grava no nosso coração essas verdades, de maneira que a gente viva, creia, conheça, ensine e compartilhe o Evangelho verdadeiro. E de maneira que a gente viva mergulhado na obra do Senhor, exercendo o privilégio do serviço e buscando andar na companhia do Senhor
em retidão e em santidade, por louvor da glória do teu nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção.